no fim, o que é uma microbiota saudável, né? Se eu quero trazer aqui meu paciente para uma normalidade, o que é essa normalidade, sendo que cada um tem uma individualidade? Ainda é uma questão na ciência bem discutida, porque a gente ainda tem alguns achados ali do que a gente considera uma microbiota saudável, mas ainda é uma questão que a ciência está em busca exatamente dessa resposta. O que temos hoje? A gente tem que ter uma boa diversidade de microbiota, que eu falei para vocês, é um dos parâmetros que está há anos ali na literatura falando o quanto é importante a gente ter. Se você pega um teste de microbiota e tem um grupo ali, 20% daquela bactéria, ela pode ser boa, essa bactéria já não é legal. Não é legal porque ela está predominando, daí ela pode começar a fermentar demais, a trazer algum desconforto. A gente tem que ter bactérias que produzem butirato ou metabólitos interessantes para a gente. Inclusive, a gente tem algumas bactérias hoje em dia que a gente chama de bactérias chaves, que são aquelas bactérias que a gente tem que ter no intestino. O exemplo de duas, Fecalibacterium prausnitzii e Akkermansia mucinifila. Minha queridinha, que eu adoro estudar a Akkermansia. Que mais? E a gente tem que ter uma barreira intestinal íntegra. Então, não adianta a gente ficar também mexendo em bactérias se a casa delas está desorganizada, está com estresse oxidativo, está faltando muco para elas ficarem. Então, isso também está dentro ali do microbiota saudável que a gente tem que atingir. Pegando esses objetivos, a gente vai conseguir traçar uma conduta. E o mais legal, isso para a gente é muito bom, que a microbiota intestinal, ela é afetada principalmente por fatores de estilo de vida, alimentação, e não só genéticos, né? O genético impacta, mas o estilo de vida muito mais. Esse estudo, eles fizeram aqui uma avaliação de quanto que variava essa microbiota, mudando ali a alimentação, mudando quantas horas dorme, atividade física, enfim. E a alimentação é um dos mais importantes ali critérios para modular essa microbiota intestinal. Então, isso para a gente é muito bom, porque a gente consegue brincar com isso e ir trazendo esse paciente de volta para a normalidade. E sabemos que tem vários fatores que mudam essa microbiota, né, que vão influenciar nessa microbiota. Então, a alimentação a gente falou, mas também parâmetros clínicos do paciente. Se ele está com resistência à insulina, se ele está obeso, isso também vai impactando. Os medicamentos, né, não só antibióticos, mas como inibidores de bomba de próton também. E uma coisa bem legal que é a ancestralidade desse paciente. A Rita falou do gene CLT-CLC, que ele olha ali a nossa ancestralidade, se a gente é caçador ou coletor. Isso também vai influenciar na microbiota. Então, é bem interessante a gente avaliar. A nossa microbiota, ela varia durante o dia e ela também vai mudar um pouco conforme se é dia, se é noite. Não sei se vocês já perceberam o paciente falando, mas, nossa, eu como uma coisa no almoço e no jantar me faz mal. Sim, porque trocou o turno ali de bactéria, então já não está mais o turno que vai conseguir digerir e fermentar aquilo de uma maneira adequada. Então, isso é importante a gente levar essas variações, né, considerar. Também aonde esse paciente mora. Ele mora numa zona mais rural ou ele mora num lugar mais industrializado, também vai impactar ali na nossa microbiota intestinal. E daí que eu estava falando, né, da microbiota saudável, a gente tem alguns parâmetros de proporção desses grandes grupos de bactéria, que isso a gente consegue avaliar ali na prática clínica. Então, de ter mais ou menos 60% de firmicutes, a gente tem que ter 25% de bacteroidetes. As proteobactérias, que são aquele grupo mais inflamatório, a gente tem que ter até 5%. Então, a gente tem essas proporções hoje em dia que nos guiam quando a gente pega aqueles testes que eu mostrei para vocês, a gente sabe para onde a gente tem que trabalhar para adequar. Então, isso nos ajuda bastante. E também a gente tem que fazer um raciocínio do que cada grupo representa. Então, por exemplo, você vai pegar um firmicutes, que ficou com aquela fama, coitado dos firmicutes. Até na época que eu desenhei essa bactéria, eu pus a pizzinha na mão dele, porque era bem aquela fama que firmicutes é só de obeso. Mas não é bem assim, né? A gente
ter um excesso muito grande de firmicutes é ruim, porque elas são bactérias que fazem uma extração calórica do alimento muito eficaz. E você pode absorver isso e, inclusive, engordar. Mas a gente, hoje em dia, já sabe que a gente tem que ter mais firmicutes no intestino, porque são também as nossas maiores bactérias produtoras de butirato, que a gente luta tanto para ter. Então, eles têm que ter uma razão um pouquinho maior. Já os bacteroidetes, é difícil a gente falar só do filo, porque ele é muito heterogêneo. A gente tem muitas espécies diferentes dentro do mesmo filo, e é um filo grande. Então, é legal sempre a gente avaliar qual espécie está dentro desse filo. Mas, normalmente, o grupo dos bacteroides, que estão bem presentes nesse grupo, eles são bactérias que gostam muito de fibras. Eles têm o que a gente chama de case-enzimas, e elas fazem a fermentação, a quebra desses oligosacarídeos muito eficiente. Então, se você pega um teste que tem muito dessas bactérias ali, uma dieta low FODMAP vai ajudar no sintoma certamente. Então, é legal a gente fazer esse raciocínio do que essas bactérias estão nos dizendo. E as proteobactérias são as mais invocadinhas, mais inflamatórias, a gente tem que ter até 5%, elas já vão fazer uma fermentação maior de proteínas, de gordura saturada. E açúcar todas gostam, né? Mas um excesso de açúcar simples na dieta também pode atrapalhar. Então, é legal porque isso vai nos guiando também no raciocínio ali da prática clínica. E a gente tem duas bactérias, que é a Akkermansia mucinifera e o Faecalibacterium prausnitzii, que já têm também valores de referência para eles. Então, o prausnitzii de 5% a 15%, e a Akkermansia tem que ter de 1% a 5%, mais ou menos. Então, isso é uma coisa importante também, a gente bater o olho no teste e procurar esses dois aqui, qual proporção eles estão. Então, quanto mais melhor, posso ter um monte de Akkermansia? Não, nenhuma das duas é muito bom o excesso. Tá? Então, essas bactérias, quando estão num excesso muito maior, elas podem desregular a nossa microbiota intestinal. E daí, aquele slide básico, né, de leaky gut, que a gente vê bastante, e daí eu queria trazer aqui para vocês baterem o olho numa figura dessa e pensar no que está acontecendo aqui. Né? Por que está, né, quando está em leaky gut, o que eu tenho? Provavelmente perda de bactérias-chaves. Quando a gente tem menos Akkermansia, fica com muco, com essa camada de muco bem menor. Então, será que é isso? O excesso dela muito grande também pode causar isso. Então, certamente vai ter perda de bactéria-chave, perda de diversidade de bactérias. Aí vai gerar o aumento da inflamação e essa predominância de alguns grupos específicos de bactéria. Tudo que não acontece do outro lado ali, né, que vai ter mais produção de ácidos graxos de cadeia curta, vai ter uma barreira intacta, porque tanto as bactérias quanto os produtos delas ajudam na expressão gênica das tight junctions, na produção do muco, e daí fica tudo mais harmonioso. E daí minha pergunta é, né, qual é a sua desbiose? Porque só assim que a gente vai conseguir traçar estratégias legais, ou qual é a desbiose do seu paciente. Então, a gente tem que pensar se é uma desbiose por excesso de bactérias patogênicas, então tem bactéria ruim aumentada, e tem bactérias, às vezes, até infecciosas, tipo um Clostridium difficile, ou é diminuição de bactérias-chaves que está acontecendo nesse intestino? Ou será que eu tenho uma diminuição da diversidade? Então, a gente tem vários tipos de desbiose, você pode ter tudo também. O céu é o limite aqui no intestino, o paciente pode ter todos os itens gabaritados. Então, mas é importante que a gente saiba qual que é, né, o processo ali que o paciente está passando.